Olha aí o livro de Platão, pessoal. Um dos livros que fala sobre Platão. Sócrates, Platão e Aristóteles. É o tripé do pensamento filosófico, que inclusive perdura até os dias de hoje. Tivemos outros filósofos ao longo da história, mas esse é um dos mais citados pelos professores. Vale a pena ler. Tudo bem, vamos falar um pouco sobre filosofia política hoje. A filosofia política lida com os poderes entre as pessoas, ou o poder constituído, o governo, a maneira de lidar com a organização social, e aí a política ela tem os seus modelos, né? Existem alguns modelos políticos, e já tivemos alguns outros no passado, e aí a gente vai questionar. Na filosofia, ninguém tem resposta para tudo, mas temos algumas desconfianças, como disse um certo pensador, que não me vem à memória quem foi. Ele disse o seguinte: eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Você pensou que eu ia citar Sócrates, mas não. Esse é um pensador do século XX que falou, não me lembro o nome dele agora, não vou citar para não cometer erros. Tudo bem, pessoal? Então a filosofia política lida com o quê? Lida com como é que o poder existe, para que existe, a quem governa, a quem deveria governar, a quem deveria beneficiar. Inclusive existem algumas plaquinhas nos ônibus, né? O Estado, direito de todos. É uma plaquinha que fica nos ônibus aí, né? Transporte, um direito de todos. O Estado deve proporcionar um transporte de qualidade para todos nós. Isso está na plaquinha do ônibus lá, você pode depois conferir se você tiver condições de observar esse detalhe. Então, filosofia, ela trabalha com questionamentos. Nós falamos isso na outra aula, não pode deixar de existir perguntas sobre tudo da vida. A filosofia nos ajuda a compreender. Ela não tem resposta para tudo. Não tem. Mas questionamentos. Gera hipótese. Pode ser, pode não ser. Né? Convicção. Convicção não pode ter na filosofia. Na filosofia não pode ter convicção. Na filosofia é uma ferramenta que abre o nosso conhecimento. Na filosofia abre um leque de possibilidades. Inclusive nas religiões também se trabalha muito esses questionamentos, um defende um lado, outro defende do outro, aí vira e mexe, tem discussões, debates. Quando você tem um conhecimento, você não fica sendo levado, né, como boi no meio da boiada, por exemplo. A filosofia nos ajuda. E na política, estamos aí praticamente para poder eleger os prefeitos do nosso país. O prefeito de São Paulo, por exemplo, o novo prefeito vai assumir o ano que vem, gera hipótese de ser um prefeito que vai ajudar bastante a população, e também os senadores, que fazem parte da prefeitura. Tudo bem, pessoal? Por isso que a gente também deve observar que existiram alguns modelos. E aí, o que a filosofia política trabalha? Né? Quem foram alguns pensadores? O Aristóteles, pensador da Grécia Antiga, trabalhou sobre política. Aliás, a palavra política vem de polis. Polis significa cidade na Grécia Antiga. É um termo grego. Polis, política. Tudo bem? Outro pensador, Jean-Jacques Rousseau, suíço. Viveu na Suíça no século XVIII. No século XVIII, depois de Cristo. Então, quer dizer, século XVIII já é praticamente uma modernidade. Já é uma modernidade quase contemporânea, não é uma modernidade contemporânea porque vivemos um tempo mais distante, né? Nós estamos no século XXI e o Jean-Jacques Rousseau está no século XVIII, pensando sobre política. Outro filósofo também que falou um pouco sobre política foi Nicolau Maquiavel, italiano, século XV depois de Cristo. Século XV depois de Cristo. Então vejam, pessoal, o Estado, o que seria o Estado? O Estado é uma organização que exerce o poder sobre o coletivo. Temos no Estado prefeitos, senadores, presidentes, deputado federal, deputado estadual, e aí vai. Existem os juízes também, né? Então tem um poder legislativo, judiciário e executivo. São os três poderes. Agora, sempre foi assim? Não. Não foi sempre assim. Tivemos, se você ler a sua apostila na página 67, vai ter pelo menos 3
maneiras de exercer o poder político. 3. Dá uma lida lá na página 67. E aí eu quero dar uma explicada mais ou menos sobre, por exemplo, o poder monárquico. O poder monárquico na antiguidade, antes de 1789, que foi a Revolução Francesa, que mudou o sistema político não só da França, mas também reverberou a todos os demais países da Europa e também do mundo, deixou de ser monárquico e passou a ser democrático, deixou de ser monárquico, e passou a ser republicano, e assim por diante. Houve uma mudança muito grande da política, e também, além do Jean-Jacques Rousseau, tem também o Maquiavel, que eu estou acabando de falar para vocês, no século XV depois de Cristo, e aí eles vão trabalhar como é que os governos antigos trabalhavam, pensavam, se organizavam. Então vejam, monarquia absolutista, só um homem manda. Quem? O rei. O rei. É interessante que toda vez que eu falo sobre rei, eu me lembro de uma frase que eu também não me recordo, eu não tenho memória para recordar todos os nomes, mas eu lembro de algumas coisinhas. E a frase que achei interessante foi de um teólogo, se não me falha a memória. Ele disse o seguinte, que todo homem, ele quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. E só Deus quis ser homem. É um teólogo cristão, que fala da encarnação do Deus cristão, né? Então vejam, a monarquia, então, o rei mandava sozinho. A monarquia absolutista é uma maneira de ter uma política, mas uma política na mão de um homem só. Segundo modelo que está na apostila, está na página 67. República. A palavra república remete a virtude, coisas boas. Pessoas que representam o povo, para o povo e depende do povo. E aí o terceiro modelo que está na apostila é o despotismo, que lá na apostila vocês vão observar tem uma palavrinha chamada medo. Isso nos lembra o quê? Os ditadores. Tivemos vários ditadores, por exemplo, Stalin, o Hitler. Aqui no Brasil nós tivemos alguns ditadores, como por exemplo Getúlio Vargas. Tivemos um período de 64 a 85, chamado período da ditadura civil-militar, que impunha o poder, se colocava com o poder à base das armas, e o povo tinha que obedecer e tinha que seguir as regras sem questionamento, por exemplo. Isso é interessante porque foi um período que o Brasil também experimentou um certo crescimento. E aí isso é um outro papo para a aula de história. Eu só queria dizer que, baseado no despotismo, é baseado no medo. É o governo que impõe medo à população. Tudo bem? Página 67 da sua apostila. E aí, eu queria fazer 3 perguntinhas para você. Leia a apostila na página 67. Leia a página 67 e me respondam 3 questões. Primeiro, cite pelo menos 2 filósofos que eu acabei de falar para vocês. Não está na apostila, mas eu acabei de falar. Se você prestou atenção, anota lá pelo menos 2 dos 3 que eu falei. E explique, né? Onde nasceu, que século foi. Coloca lá para mim, por favor. Tudo bem? Segunda pergunta, segundo questionário aí. O que faz o Estado? Para que serve o Estado? Também falei, tá? Tudo bem? Responda lá. O que faz o Estado? O que é o Estado? E terceiro, só existe ou só existiu um tipo de governo, um tipo de Estado? Acabei de falar para vocês que não. Então responda quais foram os que vocês prestaram atenção na aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Suave? Tudo bem? Olha lá, preste atenção. Vou fazer de novo as 3 perguntas para você. Anote aí. Cite pelo menos 2 filósofos que eu acabei de passar para vocês que falaram sobre filosofia política. Pelo menos 2, dos 3 que eu passei. Segunda pergunta. O que faz o Estado? Para que existe o Estado? Porque afeta a minha vida e afeta a sua. E terceira e última pergunta,
Só existe um tipo de Estado? Só existe um tipo de governo? Ou só existiu? Sim? Não? Justifique também. Tá bom, pessoal? Manda para mim que eu quero ler. Espero vocês na próxima videoaula, se eu não voltar a dar aula para vocês presencialmente. Gera hipótese. Gera hipótese. Não sei se gera uma pequena ou se gera uma grande hipótese, mas gera hipótese a gente se voltar a se encontrar pessoalmente. Um abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima videoaula. Até mais!